Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre grau do adjetivo. Até aqui vocês já sabem o que são adjetivos, não é? São palavras que dão características a algumas outras palavras ou objetos, pessoas, entre outras coisas. Então, o adjetivo ele vai caracterizar. Por exemplo, esta blusa é preta. Então, eu estou dizendo que a minha blusa é preta. Então, o adjetivo nessa frase é preta, que está caracterizando a blusa. No vídeo de hoje, vocês vão aprender a empregar comparações entre adjetivos. O que é isso? Vocês vão comparar coisas, pessoas, objetos, animais, utilizando adjetivos. Essa comparação ela vai ter três classificações, como inferioridade, superioridade e igualdade. Quando o grau comparativo é de superioridade, atribui-se a expressão mais que ou mais do que. Veja o exemplo. O carro verde é mais bonito do que o carro amarelo. Neste caso, a característica sobrepõe, é superior à outra, no qual fala que o carro verde é mais bonito. Então, está dizendo que ele está mais atrativo do que o carro amarelo. No grau comparativo de inferioridade, atribui a expressão menos que ou menos do que. Vai inferiorizar uma característica. Veja o exemplo. A bola de André é menos colorida do que a bola de Rodrigo. Ou seja, a característica de um é inferior à característica do outro, no caso aí da bola. No grau comparativo de igualdade, há uma comparação entre os elementos, tanto quanto ou tão quanto. Neste caso, nenhum dos dois vai ser melhor, eles vão ser comparados e vão ser igualados. Observe o exemplo. O cachorro é tão fofo quanto o gato. Quando utilizamos um adjetivo para intensificar a característica de algum ser, estamos utilizando aí o grau superlativo. Como que isso acontece? Por exemplo, se eu uso na frase o dia está muito agradável, eu posso substituir esse muito agradável por uma única característica, mas eu quero intensificar. Então eu posso dizer que o dia está agradabilíssimo. Então, essa terminação bilíssimo, ela dá à palavra a classificação de grau superlativo, porque eu substituí duas palavras por apenas uma e coloquei intensidade. Não é apenas agradável na frase, é agradabilíssimo, o que nos dá a entender que está muito agradável. O grau superlativo pode ser formado por uma palavra ou por duas palavras. No caso de uma palavra, o exemplo fica assim: o passeio no sítio foi divertidíssimo. E por duas palavras, o passeio no sítio foi muito divertido. Então, as duas palavras aí, as duas características intensificaram a frase, o que dá a entender que não foi apenas divertido, foi mais que divertido. Agora vamos fazer um estudo dirigido das páginas 66 e 67. Vocês vão aprender como empregar os adjetivos para indicar comparação e para intensificar características. Veja a cena a seguir em que Narciso observa seu próprio reflexo na água. Depois leia as três frases que acompanham a cena. Frase 1. Narciso está mais pálido que seu reflexo. Frase 2. Narciso está tão pálido quanto seu reflexo. E na frase 3, Narciso está menos pálido do que seu reflexo. Pálido aí se refere à cor da pele, quando a pele está com uma cor descorada, quando está com a cor esbranquiçada. A. Nas frases, a cor de Narciso é comparada à cor do seu reflexo.
contorne o adjetivo usado nas comparações. O adjetivo que ele usa para dar a cor à pele é a cor pálida, né? Ele fala que Narciso está pálido. Então, vocês vão circular nas 3 frases a palavra pálido. B. Numere os quadrinhos de acordo com as frases acima. A primeira frase aí, ó, indica que Narciso e seu reflexo são iguais na cor. Quando são iguais, lembra que nós vimos anteriormente, o grau comparativo utilizado é tão quanto ou tanto quanto, que está a presença dessas duas palavrinhas aí na frase 2. Narciso está tão pálido quanto seu reflexo. Na outra frase, indica que a palidez de Narciso é inferior à palidez do reflexo. Está lá na frase 3, quando fala assim, Narciso está menos pálido do que seu reflexo, o que dá a entender que o reflexo está mais pálido do que o Narciso. E a última aí sobrou a 1. Indica que a palidez de Narciso é superior à palidez do reflexo. Ou seja, pessoalmente ele está mais pálido do que o que está mostrando no reflexo. C. Com base na atividade anterior, sublinhe a frase que corresponde adequadamente à cena. Qual é a cena que está mais condizendo com a verdade aí? Quem está mais pálido? É Narciso ou é o reflexo? Podemos ver que quem está mais pálido é o Narciso. Então, a frase aí que está correta é a primeira frase, que vocês vão sublinhar. D. As palavras da coluna da esquerda geralmente são usadas em uma frase de comparação. Ligue essas palavras ao grau de comparação que elas indicam. Tão quanto indica igualdade, mais do que indica superioridade e menos do que indica inferioridade. Dizemos que o adjetivo usado para comparar duas características de um mesmo ser ou comparar 2 ou mais seres está no grau comparativo. Há 3 tipos de grau comparativo. Igualdade, a menina é tão alta quanto o menino, está igualando a altura dos dois. Superioridade, a menina é mais alta do que o menino. Então, está superiorizando a característica da menina, está falando que ela é maior que o menino. E inferioridade, a menina é menos alta que o menino, então está inferiorizando, a menina é mais baixa que o menino. Lembrando que para comparar essas características, nós devemos ter mais de uma característica ou mais de um ser para fazer essa comparação, sempre entre 2 seres ou 2 características. Em uma comparação, os adjetivos bom, mal, grande e pequeno se comportam de um jeito particular. Algumas regrinhas. Por exemplo, mais bom a gente substitui por melhor. Fica, esse time é melhor que aquele. Mais mal nós substituímos por pior. Este livro é pior que aquele. Mais grande substituímos por maior. Meu pé é maior que o seu. E mais pequeno substituímos por menor. Sua bicicleta é menor que a minha. 2. Leia as frases a seguir que indicam o estado físico do personagem Narciso. Narciso estava cansado, Narciso estava muito cansado e Narciso estava cansadíssimo. A. Que adjetivo é usado para caracterizar o estado de Narciso? Então, o adjetivo utilizado é cansado e cansadíssimo, que está no superlativo. B. Contorne as frases em que o adjetivo indica o estado de forma mais intensa, com mais força, o que dá a entender que o cansaço dele é grande. Então, é na segunda frase que fala, Narciso estava muito cansado, e na terceira frase, que fala, Narciso estava cansadíssimo. Mais uma vez aí, utilizando o grau superlativo. Agora, nessa parte, vocês vão ver uma revisão de tudo que acabamos de falar. Dê pause e faça essas anotações em seu caderno.